Muito bem, sistemáticos e sistemáticas, aqui estamos nós, começando mais um Sistema Solari, junto com o Léo Sui, que faz esse programa acontecer. O Léo Sui tá de máscara, né, porque tá se cuidando, ficou gripadinho. E temos aqui a Blue 3 Investimentos também, que está conosco aqui, que ajuda a fazer o Sistema Solari acontecer. Obrigado a todos que colaram com a gente. Hoje o assunto é sexo, hoje é a terapia do sexo, hoje é a sexoterapia aqui. Temos Ana Canosa conosco. Ana, muito bem-vinda, obrigado pela presença. Oi, Felipe, bom te ver de novo. Bom Faz te ver tempo, de novo, né? exatamente. Prazer estar aqui com vocês. Mas é isso, né? Apesar do tempo, o assunto que a gente sempre conversa é um assunto que não há tempos, né, para o sexo, né? Não há tempos, né? Porque o sexo está diretamente ligado ao desejo. E lidar com o desejo nem sempre é fácil. Isso é verdade. E assim, puxei a nossa capivara aqui, Bora. né? A gente fez um podcast em 2018. Foi. A gente tinha trabalhado junto em 2017, se eu não me engano. Foi, né? O Escola para Maridos que a gente fez junto ali. E o programa é ótimo, tá? O programa que a gente fez é muito legal. Você trouxe uma lista ali com o ranking das palavras mais procuradas no Pornhub, na época, lá nos Xvideos da vida e tal. Então era muito legal o estudo que você trouxe a partir, né, dessas palavras que as pessoas mais pesquisavam. Mas quanta coisa mudou desde a nossa conversa pra cá. Teve uma pandemia no meio disso tudo. Você criou um podcast no meio disso tudo também, né, Ana? O Sexoterapia. Como tem sido fazer o Sexoterapia? Tem sido incrível. Nós estamos na 11ª temporada já. Uau, hein? Eu acho que ele tem a força de Universa, né? Que é um braço do UOL, né? Que tem uma pegada feminina. Então, ele é feito por mulheres, para mulheres, mas muitos homens escutam. Ficou entre os 3 mais ouvidos de UOL durante muito tempo. Agora, a gente teve uma parada, a gente ficou acho que 4 ou 5 meses sem gravar e retomamos agora, né? Nesse período. Então, vamos ver como é que ele sai. Mas é muito legal porque é uma infinidade de temas, né? Então a gente vai aprofundando e, claro, tem esse meu olhar como especialista, e aí a gente chama outras pessoas e fala sobre... É muito gostoso fazer o sexoterapia, é muito bom. As pessoas retornam muito. Nossa, mudei minha visão, puxa vida, parece uma terapia, dou risada, porque tem uma pegada lúdica também. É muito legal. Se atinge muito a vida das pessoas, né, Ana? E tem também, porque eu escrevo também em Universa 2 textos por semana, né? Perfeito. Então, é muita coisa, é muito conteúdo. Eu estou sempre estudando. Quais são suas fontes de pesquisa, assim? Aonde você... Porque eu também te acompanho muito no Instagram também e sempre passo o teu Instagram para amigos e amigas também, assim, porque acho... E amigues, isso. Sempre bom frisar. Sempre bom frisar, porque também. Eu acho que realmente é um conteúdo de muito valor. Mas toda hora você traz ali uma questão que é uma questão que você... Putz, é verdade, né? Não tinha me dado... Onde você faz suas pesquisas? É que eu acho que como eu trabalho em algumas aspectos diferentes, assim, primeiro que eu tenho um consultório, e o consultório me dá muita essa escuta do que está rolando aqui na vida das pessoas mesmo, dos casais, as questões. Então, isso é super importante para aprofundar, sabe? Porque você vê de um jeito mais profundo os conflitos, né? Como eu também sou diretora da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, uma das diretoras, e eu edito a Revista Brasileira de Sexualidade Humana, eu fico muito perto de pesquisas. Então, tanto as pesquisas brasileiras quanto pesquisas em jornais internacionais, né? Em revistas importantes, periódicos importantes na área. Então, eu estou sempre olhando um lado ou outro. Aí tem o sexoterapia, que eu também tenho que fazer pesquisa. Então, eu estou sempre muito antenada com o que está rolando. Eu gosto muito de pesquisa, porque a pesquisa ela dá um geralzão. Né? Estudamos 130 e tantos casais, geralzão. Te abre um olhar ali. Te abre um olhar, claro. A pesquisa norte-americana, claro, a pesquisa europeia. Então, você tem que botar dentro do contexto. Sociedade, né? Tem razão. Exatamente, da cultura. E aí você fica refletindo sobre como isso... Né? Como aquela pesquisa ela vai ou não
regulando com o que a gente observa no Brasil. Porque no Brasil, a pesquisa em sexualidade no Brasil, ela ainda está engatinhando. Tá. Até porque a gente tem esses entraves sobre o tema. Tem um entrave? Em alguns lugares, sim. Um lado mais careta, assim. Um lado mais careta. Agora, a gente tem universidades no Brasil que estão mais estudando mesmo as questões de gênero e outras coisas. Agora, eu fui, por exemplo, contar para vocês um pouco também, que é interessante. Eu fui, por exemplo, para Portugal, agora em novembro, e fui para a Universidade do Porto. E na Universidade do Porto, eles têm um laboratório de sexologia para pesquisa, que eles conseguem fazer pesquisas, por exemplo, medindo ereção, medindo excitação a partir dos estímulos visuais de computador, que a gente não tem aqui. Por exemplo, agora eu vou contar uma pesquisa super interessante. É a tecnologia agindo, né, na pesquisa. Cara, é demais. Tem uma pesquisa interessante que eles estão fazendo, que eu e outras pessoas que estiveram visitando a universidade, passamos até por um pré-teste ali de como seria. Que é assim, é para avaliar o quanto que os homens heterossexuais percebem a reação da mulher durante o ato sexual, inclusive para ver se eles percebem a dor. Quando a mulher não está gostando. É incrível. Uau. Então, eles... E como é feita essa medição? Olha que legal. Assim? Eles fizeram 3 cortes de vídeo, pediram para a Erika Lust, que é uma produtora de filmes eróticos, com uma vertente muito feminista, perfeito. Né? O olhar do sexo pela mulher, né? Com todo um cuidado também com os profissionais do sexo e tal. Então, eles pediram para a Erika Lust fazer esses vídeos, sempre com a mesma atriz e o mesmo ator. Então, são 3 cortes. Um, que a mulher está gostando, a expressão facial ela está gostando. A outra, ela está, tipo, olhando para o teto, tipo, precisa pintar a parede. E a terceira, ela está visivelmente incomodada. Com dor. Perfeito. E a visão da imagem... É do cara, em primeira pessoa do cara. Em primeira pessoa. Ótimo. Então, você nem vê o rosto do sujeito. Você vê ele fazendo o movimento e você vê a mulher. E aí eles medem, através de um programa de computador, sobre as suas reações faciais. De reconhecimento facial ali. De reconhecimento facial. As suas expressões. As suas expressões vendo o vídeo. E aí você também responde algumas perguntas. E é muito legal, porque você realmente... Será que esse cara tá sacando que essa mulher não tá gostando? Porque é um estudo que pode te levar para um caminho que é o cara está sacando que ela não tá gostando, mas tá continuando. Exatamente. Que aí vai para uma discussão de consentimento sexual, que é uma discussão muito atual. Então, quando você fala assim, o que tá rolando depois da pandemia? Né? Exato. Eu acho que na pandemia a gente teve muita produção de conteúdo. Uhum. A questão da sexualidade ficou muito presente por conta do distanciamento obrigatório. Né? E aí a gente começou a olhar questões, né, individuais e questões de casal também. Sim, verdade, né? Aquela coisa que muitos casais acabaram durante a pandemia. Exatamente, né? Muitos se uniram, verdade. Né? Alguns tiveram mais sexo, outros não. Então, alguns conflitos ficaram muito presentes, esses conflitos de relação e de relação sexual também. Aí vem a Organização Mundial de Saúde e diz, gente, masturbação, ok? Porque é importante por causa do estresse, etc. Aí, gente, a Organização Mundial de Saúde está falando isso, né? Sugerindo. E isso foi incrível para nós, sexólogos, porque falou, opa, mostrou legal, bora falar sobre isso. Mostrou a importância disso no psique da galera, exatamente. né? Então, assim, por causa do estresse, né? De todos do isolamento, as substâncias, né? Que você produz quando você tem um orgasmo, que são favoráveis à qualidade de vida. Então, a gente... Uau, vamos falar disso. E aí começou muita produção de conteúdo, venda de sex toys, assim, aumentou muito esse mercado, né? O mercado erótico aumentou demais. Né? E isso foi favorecendo que a gente começasse a ampliar a fala, né? Então, eu acho que esse tema, por exemplo, e principalmente, Felipe, a gente teve algumas versões. A sexualidade feminina. Essa fala de sexualidade é muito pela voz da mulher. Uhum. Sim. Isso ficou muito claro. Fato. Eu coordeno curso de pós-graduação. 85%, 90% dos meus alunos e alunas são alunas mulheres. Né? Mas isso não é... Como você enxerga isso? Assim? Isso é um problema? Porque... Acho. Né? Porque os homens... Homem fala muito pouco de sexo com homem.
Só que quantas comeu Isso. aquela... Não há falhas nas conversas, né? Não há dúvidas, não há dilemas. Não há dores, não há dilemas. Isso é empobrecedor pra caramba, assim, né? Que tá muito na imagem do homem invencível e papapá, né? Potente. E aí Mas isso é prejudicial a longo prazo, não é? Extremamente. E aí eu acho que os homens, hétero principalmente, começaram a ter que olhar para essas mulheres que estão falando, fazendo questão, né, de ter uma questão de prazer, etc., de reclamar mesmo de uma sexualidade masculina falocêntrica, genitalizada, com pouco olhar para o afeto, né? Tem um termo que é interessante. E aí começaram as problematizações, né? Então, tem um termo interessante que chama heteropessimismo. Tá. Que é a realidade brasileira. Tipo, homem hétero, que cansaço deles. Perfeito, os homens isso. Hétero, o macho escroto lá. Eles estão, assim... muito assim, tipo, eles não estão na moda, né? Perfeito. O que é também um problema, porque se você olha pela perspectiva de que não tem jeito e que tudo é escroto, você também não consegue uma conversação interessante. Perfeito. E de como é que a gente chega para os homens e fala, olha, tem uma coisa no feminino que é muito legal, cara, que é poder falar sobre isso. Então a gente pode ter sexo casual e tudo bem, a gente não precisa sair correndo, sabe? Passar o pau na pia, no pano e de vazar, prato, né? E vazar. Total. Que às vezes é um jeito que os homens que o homem acha, pronto, agora ela vai colar em mim, essa chata. Isso. Mas às vezes ela também tá querendo a mesma coisa que você, cara. Que é só um sexo casual, né? E tá tudo bem. Não precisa ser escroto na hora de vazar, Exatamente. né? Exatamente. Então também essa comunicação precisa ser feita de maneira diferente, né? Então, porque não vai adiantar, gente, em relação hétero, as mulheres olharem para os caras e falarem, vocês são todos uns escrotos, e os homens falarem, nossa, é tudo mimimi, feminista, feminazi e tal. Não vai adiantar isso. Mas estamos muito Nós estamos nessa coisa. Exato. Fato. Então, esse heteropessimismo é interessante. Eu vou falar sobre ele para a gente ampliar bem a discussão e ver como é que a coisa está. Olha que interessante. Então, o que os pesquisadores que criaram esse conceito falam? Eles dizem o seguinte, olha, o sexo pelo prazer, ele vem de um olhar masculino. Por quê? Historicamente, quem podia fazer sexo por prazer dissociado do afeto eram os homens socialmente. Então, a gente está falando de uma história. Isso aí não sou eu que estou inventando, gente, isso é história. Machismo, patriarcado, é história. Mulher não podia fazer isso, que era vagabunda. Ponto. Tá certo? Então, quando a gente amplia a abertura sexual para você poder dissociar não do afeto, porque um sexo casual pode ter afeto, mas do compromisso, precisa estar numa relação de compromisso para poder fazer sexo casual. Quando a gente dissocia isso, né, feminismo, as mulheres com maior abertura sexual, e você tem a introdução dos aplicativos, que vai gamificar as escolhas e fica aquela coisa, né, do tipo, escolher match, vou sair, o formato de buscar o sexo continua sendo masculino. Então, assim, legal, agora as mulheres também podem só transar para prazer. Então, eu escolho. Perfeito. A gente vai se encontrar, a gente vai transar. Isso. Porque era essa mentalidade do cara que ele, pelo menos, beijar, ele vai ter que beijar. Tipo, eu vou sair com uma mulher para quê? Pelo menos beijar. Eu tenho. E eu vou ter que insistir. Então, agora não, olha, agora... Facilitou, né? Facilitou. Porque o match já é um... Já é um match. Já é um quase match. Ele já ultrapassou essas barreiras. Pronto, daqui adiante é só vocês se divertirem, assim, né? Ele gamificou mesmo, é perfeita essa expressão. Fica ali, você troca umas palavras, você vai pro WhatsApp, conversa mais um pouquinho, perfeito. Então, normalmente, eu estou falando de modo geral, os homens, quando vão para esse encontro, eles já vão... Oba, vamos ter um momento... E tá tudo bem, tá, gente? Não tem nenhum problema nisso. Problema é ansiedade, expectativa. O problema, eu acho que é legal... o desejo masculino estar claro. Eu acho bom isso. Eu acho interessante as mulheres aprenderem, mulheres hétero aprenderem. Cara, ele está expressando o desejo, perfeito. Tá tudo bem. E há um... Perfeito. Só que o que acontece é que você pega mulheres que não tiveram essa educação histórica, certo? As mães, as avós, etc., que estão ainda começando a lidar com isso, e elas olham para essa relação e falam, puta que pariu, vai ter que ser assim, porque se não for assim, não vai ter... Eu também quero sexo. Claro. Então, eu tenho que entrar neste jogo, neste jeito de funcionar, que ainda é
eminentemente masculino e genitalizado. E jovem também pode ser? E jovem, porque talvez. Não é uma maneira jovem de lidar com relações. Porque o que você me fala me veio na cabeça assim, né? Pessoas com 40 a mais, né? Entrando no aplicativo de paquera e tendo que jogar esse jogo de... Mas talvez a intenção do cara de 40 fosse a mesma. Também tem razão. Isso é verdade. Isso é verdade. Aí o que acontece? Essas mulheres jovens que estão fazendo vão para essa relação consentindo o sexo, porque elas querem também, só que de um jeito meio deprê. Porque ela olha para esse cara e fala, já sei que amanhã ele vai sumir, já sei que amanhã vai não sei o quê, ele vai me dar um ghosting, ele vai de vez em quando ficar orbitando, eu vou ser contatinho. Gente, de novo, não que as mulheres também não façam isso, mas o que a gente está falando aqui é que esse ajuste ainda não foi feito. Não é feito, não tá fino ainda. Tem razão. Né? É porque eu acho que a gente nem olha para esse tipo de... Conversar com você é abrir muito a mente, porque assim... Por mais que você use o aplicativo e tal, eu nunca paro para enxergar dessa maneira. Claro, esses aplicativos estão fazendo a gente caminhar para um tipo de padrão de relação. Ai, olha como é todo mundo descolado, é todo mundo super casual, né? Mas tá todo mundo seguindo um padrãozão nervoso aqui, né? Pra você ter uma ideia, o ghosting, que é essa coisa da pessoa sumir, desaparecer, ele já ficou naturalizado. Eu tava lendo uma pesquisa esses dias sobre os efeitos negativos para quem sofre ghosting. Perfeito. Né? E aí tem também os motivos para quem sofre, quem faz, etc, etc. E aí, o que eles perceberam? Claro. Que o ghosting, embora ele possa provocar uma tristeza, uma angústia, essa coisa de se sentir rejeitado, ele já está meio naturalizado. É pior o outro, que é o breadcrumbing, que você fica dando migalhinha. Então, você dá uma curtida, fala uma coisinha, aí a pessoa quer marcar, aí dá um perdido, Entendi. Aí depois vai de novo, dá uma curtida, conversa um pouquinho. Oi, eu estava com saudade de você. Perfeito, aí curte aí não aparece, e fica ali, porque você fica sempre no compasso de... E agora? E agora? E agora? E isso sim gera bastante... Como chama esse personagem? Breadcrumbing, que é migalha de pão. Não sei se eu falei um inglês bem maravilhoso, feito, bem falado. Que é o Brad Pitt, assim, né? O Brad Pitt. Sabe? Então E aí, então veja. E aí você junta, Felipe, com pessoas que estão curtindo muito essa ideia de poder ter um sexo casual, tal, e usando aplicativo. Cardápio. E pessoas extremamente de saco cheio, tipo, puta que pariu, eu não aguento mais isso. Tem gente que tá solteira, tá livre e não quer mais usar o aplicativo, porque, tipo, se encher o saco também desse tipo de... São muitas as relações líquidas, assim, né? São muito líquidas essas relações. Exatamente. Você não consegue... Porque às vezes tem o sexo, permeia tudo isso, claro, mas também tem ali uma pontinha de... Pô, será que eu não vou conseguir criar umas boas... amizades e relações aqui a partir disso, tipo, mas não, parece que não, assim, é bem líquido mesmo, né? Tem um dilema, uma ambiguidade que a gente também vê em pesquisas bem interessante, que é assim, tem um lado que eu quero preservar a minha liberdade, porque é bom morar só, ou é bom morar com os pais, ou é bom ter essa liberdade, eu não quero me prender, e... sei lá, tipo 60% das pessoas jovens respondendo que gostariam de ter, que um dia querem ter uma relação de compromisso. Eu acho que você tá jogando lá para frente, né? Dia eu quero alguém para ficar, né? E aí, isso também, eu acho que quando você vai com esse mindset, assim, para uma relação mediada pelo aplicativo, do tipo assim, vai dar merda, vai ser só um match, e eu só quero lá pra frente, você impede a possibilidade de conhecer pessoas. Perfeito. De poder ter curiosidade, de poder investir um pouco mais. As pessoas têm muito medo, isso também aparece em pesquisa, eu tenho medo de ser rejeitado. Eu tenho medo de ser traído. Aí, ao mesmo tempo, tem uma galera assim, não mono. Então eu vou pra não monogamia direto. Tá na moda a não monogamia? A não monogamia, ela está na moda, e eu vou colocar entre aspas aqui, no sentido em que as pessoas estão usando isso, essa proposta, às vezes sem reflexão do que ela significa. Perfeito. Ela vai muito mais do tipo assim, eu não quero ser corno, então é isso, a gente fudeu, tá? As pessoas desejam várias. Isso. De fato, também já aconteceu comigo, é legal também poder sair com um, transar com outro e gostar de outro. Então, já passei na fila aqui, já... Não mono. Eu não quero ter problema. Eu não quero ter problema, exatamente. Diferente de você pensar na proposta não monogâmica como numa perspectiva política, porque quando você põe a monogamia num ideal
de relacionamento, num formato que vem junto com desigualdade de gênero, que vem junto com papéis sexuais muito distintos, mulher submissa, homem, barará, que vem junto com o consumismo, capitalismo, o ter, a posse, que vem junto com o ideal religioso do tipo vai ser para sempre, família, blá, 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 e que vai excluindo todo o resto da vida, e que junta sexo e amor sempre na mesma coisa, e você tem que recusar desejos, como se eles não existissem. Quando você pensa na essa proposta prisão política de que o amor verdadeiro, entre aspas, e não verdadeiro no sentido romantizado, mas o amor mesmo, ele vai te levar ao outro, a conhecer o outro e legitimar o outro como ele é, com liberdade, beleza. Isso é lindo. Perfeito. Isso é lindo. Você fala assim, gente, olha só. Mas essa é a essência da coisa. Mas não é a essência que a gente vive no dia a dia. Exatamente. Então, assim, para você viver isso, é um processo de muita desconstrução e que vai te afetar muito, Felipe. Sabe por quê? Porque, cara, quando a gente pensa na monogamia como estrutura de modelo, né, você fala assim, bom, exclusividade. É verdade. Né? Então, eu quero ser exclusiva do outro. Posse, né? E eu quero ser exclusiva do outro. Eu quero que você olhe para mim, que você só me deseje e que só me ame a mim, tá? Não, porque, inclusive... Mas isso é impossível, correto? Isso é difícil, eu diria. Eu acho que é bem difícil, mas também aqui tem o que eu sinto e o que eu pratico, que também é diferente. Então, eu posso ter desejo por outras pessoas e recusar esse desejo. Tá bom. Tá tudo bem. Sim, justo. Eu posso amar meus amigos, amar meu parceiro, cada um de um jeito, ter vários amores, mas o que eu vou realizar é outra história. Tá. Mas, enfim. Isso aí tá muito baseado na coisa das histórias, aquelas histórias infantis, meio de... Isso. etc. Que há um erro ali também, né? Exatamente, porque ali, na verdade, aquilo representava uma época. A princesinha lá esperando. Aquilo era o amor no ideal. No castelo, cantando pros passarinhos lá, esperando o pocotó, o cara vinha que ela nunca nem viu. Exato. Esse filho da puta que vai beijar essa mulher e vai vazar. E sem autorização, né? Até tem... Tá dormindo, né, a Bela? Exatamente, tem leitura sobre esses tipos de histórias de estupro consentido, né? Do tipo assim, o cara, eu tava dormindo, o cara vem me dar um beijo. Não, se parar pra analisar friamente as histórias, é a mesma coisa, assim, essa permissão desse estupro cultural, esqueci como é que é o termo, que é essa coisa de que o homem acha que pode passar a mão numa mulher sem ter sido consentida. Então, veja. Mas, enfim, aí, você fala assim, não, eu não sou exclusiva, né, da vida de desejo do meu parceiro, da minha parceira e o amor, etc. Tudo bem. Então, a culpa é da monogamia. Então, agora a gente vai ser não monogâmico. Ok, gente. Só que isso é o seguinte, tem isso, então tem uma herança, é difícil você lidar com isso, mas tem uma coisa que é anterior a isso, que eu também fico puta, que todo mundo agora só fala de não monogamia, como se a não monogamia fosse a resolução das questões amorosas. Esquece isso. Não é, né? Sabe por quê, Felipe? Desde que você, como um bebezinho, meu querido, foi constituído a partir do outro, alguém vai olhar para você e falar assim, ai, que bonitinho esse menininho, olha o Felipinho, que gracinha, mãozinha, Felipinho, mãozinha, sorriso. Fudeu, gato. Porque você se constitui a partir do outro. É o outro que diz quem você é. Então, essa vontade de ser exclusivo é uma coisa que você vai passar no primeiro, segundo, terceiro ano de vida. O ciúme, fico puta com outra coisa. Ai, gente, o ciúme é construção cultural. Não é. Não é. O ciúme você experimenta com 2 anos de idade. É um sentimento. Justo, tem muita criança ciumenta, é verdade. Construção cultural é você associar ciúme como prova de amor. Construção cultural é você botar tudo na conta do casamento, o ideal de felicidade. Não é sobre o sentimento, é sobre como aquele sentimento é expressado, assim, expressado, né? E culturalmente formado, isso. E como ele é acoplado à relação afetiva e à maneira que você tem que funcionar. Perfeito. Então, quando a galera fica aí, não mono, gente, ok. Não é um caminho perigoso, assim, por exemplo, vamos, não mono, a gente, aí o casal entra na do não mono, uma história que é um clássico, e você pode até me dizer melhor do que eu.
Aí não, então vamos fazer um homenagem, vamos fazer um trisal, não sei o quê. Na hora o cara... merda. Mas tudo bem, olha só. Viver é perigoso. Então tá tudo bem. Maravilhoso. Tá tudo bem. Mas pra entrar em uma não monogamia, não é preciso uma maturidade sentimental bem grande, assim? É isso. Mas pra viver a monogamia também é. É verdade, pessoal, né? Se você tem pensar razão, que 80% das pessoas, 70 e tantos % dos homens traem e 50 e tantos % das mulheres traem, então as pessoas já estão vivendo numa monogamia sem contar. Perfeito, então, quando você pensa na proposta não monogâmica, uma proposta de verdade é muito bonito. É lindo. Eu acho demais. Sim, é um pouco sobre acabar com a mentira dos relacionamentos. Não precisamos mentir. É trazer a verdade. Né? Trazer a verdade. É trazer... De que eu vou desejar uma outra pessoa, de que uma outra... E o que a gente vai fazer com isso, se isso acontecer e tal. Então, é bonito agora. Precisa de um caminho de maturidade de enfrentamento. Agora eu vou entrar com a questão de Bell Hooks. Quem não leu o livro Tudo sobre o Amor de Bell Hooks vai comprar agora e vai ler. Tudo sobre o Amor de Bell Hooks. Bell Hooks, ela foi uma feminista negra maravilhosa que infelizmente morreu 1 ano atrás, mais ou menos, de câncer. E ela tem vários livros sobre feminismo, mas o último livro dela chama Tudo sobre o Amor. Por quê? Ela fala muito sobre como que a gente pode usar o amor como um jeito de viver, inclusive para resolver diferenças de gênero, inclusive para lidar com o feminismo, etc, etc, que é muito bonito. E ela fala uma coisa que é assim, ó, ela diz assim, que eu concordo muito, ela diz o seguinte: amar alguém é mais do que um sentimento, é uma ação. O amor é uma ação no mundo, é você ir ao encontro do outro e entender o outro na sua inteireza. Destacado das minhas expectativas, destacado do que eu espero. Neutro, né? É olhar para você, que é muito difícil. Exato. Aí ela vai dizer assim, e aí não existe amor sem dor. E eu concordo com ela. Por quê? Na medida em que eu estou me relacionando com você e eu vou olhar você na sua inteireza, eu vou ser afetado. Vai doer. Então, vamos lá. Você chega pra mim e fala, Ana, ó, eu gosto de você, a gente tá se relacionando aqui, tá? Mas eu desejo outra pessoa. Fudeu, já vai me dar. Eu já saí daquele lugar de exclusividade, já vou ter que lidar com isso. Falar, puta que eu pariu, caralho, já vou viver tudo. E o lado neutro já vai abaixo, né? Você fala, não. Ok, mas assim, eu tenho que entender que o desejo é seu desejo. Eu não posso ficar puta com o seu desejo. Eu posso ficar puta com o que ele me provocou. Tá. Mas é puta meio com você mesmo, assim, né? Não com o outro. O que eu faço com isso? Eu posso ficar até com raiva de você, mas a raiva é sem fundamento, porque o desejo... Outro dia eu estava dando aula no ensino médio, já volto na Bell Hooks, eu estava dando aula no ensino médio e uma menina falou assim pra mim, mas é uma sacanagem, você tá namorando com alguém, a pessoa deseja outro. Eu falei, mas o desejo é sacanagem? O desejo nasce. A pessoa não tá produzindo um desejo, ela sente. O sentimento é uma sacanagem, um ímpeto. Aí a menina ficou me olhando. Aí ela falou assim, mas é sacanagem trair. Bom, aí, amiga, é outra história. Aí você tá falando do contrato que você tem, aí sim. Mas o desejo, o que você tá sentindo, Felipe, eu não posso ter raiva do que você tá sentindo. Só que as pessoas nas relações são assim, como você foi se apaixonar? Caralho, gente. Mas como conseguir lidar com tudo isso? Como você não gosta assim? de mim? Como você não quer perto? Como você quer ficar mais com seus amigos do que comigo? Como é que você tá dando mais... Então, a gente fica puto com o que o outro tá sentindo. Não deveria. É que a gente cria expectativa, né, no que o outro vai sentir. E não tem como não criar. Por nós. Não tem como não criar. A questão é o que eu faço na volta. Então, claro. Você me conta, eu vou ficar... Mas aí a partir eu vou olhar daí... e falar, bom, se eu amo o Felipe, eu tenho que entender que esse é o desejo do Felipe. Eu não posso jogar o Felipe pela janela. Esse é o Felipe. O que eu faço com essa porra? Aí eu tenho que olhar pra mim. Por isso que a Bell Hooks fala, não há amor sem dor. Porque na medida em que eu olho pra você na sua inteireza... Vai doer. Claro. Eu vou ser afetada por você. E aí ela diz uma coisa. É por isso que a maior parte das pessoas, quando estão à porta do amor, viram as costas e saem andando. Sai fora. Porque é muito difícil. Claro. Então, quando a gente fala dessa moda, entre aspas, da não monogamia, é que as pessoas estão pegando um negócio que é muito sério, que envolve este tipo de amor, que é lindo, que é uma proposta política interessantíssima, que vai quebrar vai fazer a gente pirar no cabeção com questões, inclusive socioeconômicas, políticas, etc., total. religiosas e o cacete.
E estão usando isso para evitar dor. Mas não Claro. é isso! Estão usando isso para textinho de, tipo, não né? Não é isso. Tá sendo banalizado o termo, então. Então assim, tipo, ó, eu vou ser não monogâmica, assim eu não vou ser afetado pela dor, porque eu já tô me defendendo antes. Tá bom? Claro. Mas mesmo assim, não tem dado certo esses relacionamentos. Olha, eu acho que alguns estão funcionando bem. Vejo casais construindo, mas assim, com dor. Com dor, né? Com dúvida, alguns casais. Acho que esta nova geração já vem com propostas diferentes sociais, e é muito legal, então já vem pensando isso. É diferente de eu com 55 anos, Sim. que tudo bem, que eu estudo isso, trabalho, eu estou mais acostumada com estas temáticas. Com certeza. Mas que vem de uma família diferente. Então, é um momento interessante, assim, sabe? Porque tem isso, sexualidade fluida. Eu não sou nem masculino, nem feminino, eu sou não binário. Hoje eu tô hétero, amanhã eu tô bi, sabe? Então, é interessante ver essa nova geração colocando os conceitos assim. Em pauta, né? Você acha que nunca foi tão falado assim? Nunca foi tão falado. Isso é maravilhoso. Mas o convite para uma construção que tem que ser mais profunda, né? Mais profunda sobre a sua identidade, sobre de fato o que é, sobre o que você sente. É um convite que as pessoas às vezes não dão uma fugida, porque implica em questões mais complexas. Que é quando realmente eu sinto que sexo e desejo se transformam em terapia, sexoterapia, né? É isso. Que é quando te faz pensar, porque, e eu já te falei isso algumas vezes no Escola para Maridos, eu tive uma oportunidade ali meio de ouro, porque eu era um homem, um hétero ali, ainda tentando a desconstrução, antes de né? Para depois construir, E né? era muito assim, e nem tinha ainda muito esse papo, era 2017, ainda tava bem cru nesse sentido, a coisa do machismo em grandes... E eu pude ver ali várias situações dos casais, e me vi em vários caras ali e tal. E foi a partir dali que esse olhar para sexo e desejo começou a me ajudar em questões de vida mesmo, de você se entender mais profundamente a partir do desejo, né? Total. E é louco, assim, porque é tudo isso, assim, né? Tem jovens diminuindo atividade sexual no mundo. Diminuindo a atividade sexual. Diz, tipo, sexo, é isso? Diminuindo a atividade mesmo, frequência e tal. Ao mesmo tempo, muita liberdade sexual. Muito sexo casual, sendo que 60% das mulheres só conseguem ter orgasmo no sexo casual. Mas aí eu vou entrar com outra questão, que é o seguinte, né? Prazer sexual é diferente de satisfação sexual. Então, quando a gente olha para prazer, você está falando da resposta. Desejo, excitação, orgasmo. Perfeito. Você tá falando da resposta. O orgasmo eu tive mesmo. prazer. E independente se você teve orgasmo, você pode ter tido uma relação prazerosa, porque foi toque, porque foi gostoso, eu me excitei, foi legal fisicamente, mas não tive orgasmo. Mas tá tudo bem. Perfeito. Ok, isso é prazer. Satisfação é outra história. Satisfação é a narrativa que tu conta. É como você... Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu posso chegar e falar, nossa, eu tava no Uber, aí o cara tava ali, porque... Uber também, hoje em dia, é virou uma fantasia sexual muito louca, né? Porque o cara, delivery, né, ele é um táxi, mas não é um táxi. E ele é um desconhecido, entra na fantasia do sexual do desconhecido. É muito louco essa história. Um dia a gente vai falar só sobre... Deve ser bem buscado isso naquela lista lá, né? De coisas buscadas. Aí, olha só. Aí, tava lá, e daí começou... Eu tô vendo aquela tatuagem dele aqui no cocuruco, nos braços, começou a me dar um fogo. E a gente parou ali numa rua, sem sair, transou loucamente. Essa é uma narrativa que é a narrativa do bar, né? Eu contar pra você que eu transei há 20 anos que eu tô com o mesmo marido, que eu transei com ele domingo de manhã, não vai ser muito interessante. A gente gosta da narrativa. É a pauta, é claro. Essa mulher que tá contando essa história, ela pode estar muito satisfeita porque ela transgrediu. Entendi. Porque ela se sentiu sensual. Porque foi uma história que ela botou no dicionário dela sexual, nos diários. Então, a satisfação, ela tem um conceito subjetivo, que pode ser que ela nem tenha tido muito prazer. Às vezes pode nem ter tido um toque. Exatamente. Pode não... Mas rolou uma situação que para ela trouxe uma... é uma narrativa que ela vai contar o resto da vida. E isso pode trazer uma certa satisfação. Perfeito. Mas todas as pesquisas que eu leio sobre satisfação sexual... e sexo casual e sexo em relacionamento ainda apontam para intimidade sexual
é o que faz satisfação sexual. No todo, no geralzão. Tá? No geralzão. Então, eu posso te contar muito satisfeita dessa experiência, mas quando eu avalio a satisfação geral, que vai incluir eu me sentir desejada, amada, ser sexy de vez em quando, ou ter prazer sexual, etc., tem a ver com intimidade. Intimidade, gente, não dá para ter. Ou vai ser muito poucas as situações em que você vai ter tanta intimidade sexual com alguém num sexo casual. Perfeito. Essa é para você ter uma intimidade tem que ser construído, porque é um né? pouco mais construído, né? Quer dizer, você poder tem a ver com confiança. Exatamente. Tem a ver com estar vulnerável ao outro, à outra pessoa. E os relacionamentos de compromisso, eles são os que mais favorecem isso. Porque você vai construindo uma intimidade com o outro, com a outra pessoa. Então, quando você vê, por exemplo, pesquisas sobre sexo planejado versus sexo espontâneo. Sim. Espontâneo. Olhei, aconteceu. Não esperava e rolou. A gente estava na festinha de 5 anos da nossa sobrinha. Isso, a gente se olhou e a gente foi ali no banheiro mesmo, cantando. Enquanto, sei lá. Que é o inesperado, que às vezes traz uma... Isso, o não planejado. Não planejado. Saída do cinema. Isso. O sexo planejado é aquele que você fala, puta, hoje, segunda-feira, eu vou transar. Vou transar, a gente marcou um cinema, eu vou ter que transar hoje. Ou então você fala assim, você mesmo, você faz uma avaliação, você fala, que vontade de transar e tal. Puta, faz 3 dias, 4 dias que a gente não transa, uma semana. Quando eu chegar em casa deixa eu programar. Eu vou tomar... Só que aí você chega, aconteceu 300 coisas, boleto, filho, outro tá de mau humor, acabou, já não transou. Aí chega na terça e fala, hoje vai ter. Hoje eu pego o meu marido de jeito. Aí, você foi pra casa da tua mãe, fudeu, você tá morto de cansado, não sei o que. Vai gerando uma frustração. Aí na quarta você fala assim, sábado. Sábado, meus filhos vão dormir na casa da minha sogra. Planejou, desculpa aí, gente. O eterno planejamento. Aí quando você vê... Ou os casais que fazem assim... Quinta-feira é o dia do namoro do casal. Que é bem planejado também. Putz, mas aí é difícil, hein? É bom. É bom? Porque aí essas pesquisas vão mostrando o seguinte, que nós idealizamos. Se eu te perguntar, o que é melhor, Felipe? Espontâneo ou planejado? Praticamente você vai dizer espontâneo. Até porque os filmes mostram... Claro. E porque você não precisa mobilizar. Acontece. Então é melhor. É a economia de gasto de energia, inclusive. Perfeito. E é gostoso, porque você olhou, porque você sentiu que você estava na vibração, que você estava sexualmente ativo. Tem uma série de coisas interessantes no sexo espontâneo. Mas, olha só. O sexo espontâneo, ele não é tão prazeroso quanto o planejado. E ele não traz uma satisfação geral, quando a pessoa pergunta, sua satisfação quanto planejado. Claro, porque o planejado foi o objetivo concluído, né? Planejei, consegui, deu certo. E outra coisa, o sexo planejado, você separa mais tempo, ele tem mais intimidade. Tem uma qualidade maior, uma qualidade de práticas, porque você fala, bom, então a gente vai fazer um negocinho, blá, 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 né? Então, verdade. Outra coisa, o foco tá nele. Na cabeça. Então, você já vai para aquela atividade, porque um dos problemas muito comuns, inclusive em mulheres, é você ter uma distração cognitiva durante o sexo. Então, você tá ali, mas aí, de repente, você começa a pensar no supermercado, etc. Isso acontece com muita frequência. Entendeu? E quando você vai pro sexo planejado, você já vai com aquilo na cabeça. Claro. E tem gente que diz assim, olha, o fato de eu planejar já me põe... Eu já fico pensando na roupa que eu vou pôr. E que isso também pode ser excitante. Sim. Então, tem a questão da ansiedade. Pra mim é difícil a ansiedade. Ansiedade me mata, né, no sexo, assim. Bom, também. Tem muita gente que tem várias questões por causa de ansiedade. E aí essa coisa muito do marcar... sempre, às vezes me faz, é o motivo de eu acabar pulando fora, mas não numa relação estabelecida, em outras, numa coisa de casual, assim. Eu vou ter que performar. Isso, e aí várias vezes eu dou aquela pulada fora, assim. Tipo, hoje eu não tô bom. Ai, nossa, não. Hoje eu não tô, eu tô muito ansioso, vou broxar, total. Isso, vai ser muita dor de cabeça, vai ser muita coisa pra fazer, pra pensar. E o cinema que a gente marcou que tem horário, que eu tenho que me arrumar. Não. Puta que eu pariu, vida moderna, melhor. Então. Talvez na solteirice o não programado seja melhor. Mas pra mim, né? Mas num relacionamento, o programado realmente pode funcionar com mais qualidade. Eu vou te dizer, será que também os jovens... Você trouxe coisas
aspectos da vida cotidiana, né? O estresse, várias coisas para fazer, várias demandas. A gente é muito demandado hoje em dia nos grandes centros urbanos. Será que os jovens não estão fazendo menos sexo também por causa disso? Porque você fala assim, melhora, eu me masturbo aqui, acabou. Claro, sextoy, acabou. lógico. YouTube, PS5. Não precisa, entendeu? Pra que eu vou sair por 4 horas pra gozar? Eu gozo em 5 minutos. Olha que horror que nós estamos, mundo! Mundo, olha que horror que nós estamos. E aí eu venho com essa questão. Não põe a culpa no casamento. Agora eu cheguei nessa conclusão, porque tudo a gente pôs. Virou uma muleta, né? Tudo a gente pôs, eu acho, nos últimos, quando a gente começou a falar sobre desejo versus amor, desejos múltiplos, blá blá blá, blá a gente, falar mal da monogamia, blá, blá, a gente começou a botar toda a culpa no casamento. Casamento é que é ruim. Gente, casamento não é ruim. Boa. Casamento entre aspas. Estou dizendo não casamento civil. Estar junto, compartilhar a vida. Não é ruim, pelo contrário. É bom. É muito bom. Virou uma desculpa fácil, né? Botar... Tipo, bota a culpa aí, entendeu? Mas não é aí também. Porque muitas pessoas solteiras também não estão transando. Sim. Também estão com essa pressão. Também têm dificuldade de conexão. Sentem falta de alguém que possa individualizá-los. Tipo assim, olha, eu estou com você, né? Eu estou te eu gosto escutando, de você. Você pode vir aqui chorar no meu colo, sabe assim? Isso é algo muito importante que nessas relações todas desculpa te interromper, mas de aplicativos, as pessoas não te ouvem, você não se sente mais... Felipe? Você pode sair com um monte de gente e você não... Você quer ver isso na vida real? É assim, ó. Nem é aplicativo, nem é sexo. Você tá, oi Felipe, tudo bem? Você fala, ai, tudo bem, Ana, e você? Ai, não tô tão bem, porque não sei o quê. Ai, eu também. Aí a pessoa já não te escuta, ela vai falar dela. As pessoas elas estão transbordando para falar de si. É um negócio muito curioso. É verdade, você tem razão. A pessoa não te escutou. Ela não escutou porque ela tá muito atrapalhada, tem muita coisa para fazer e ela perdeu. Felipe, a gente escuta as pessoas com 2 vezes no WhatsApp. Então, assim, parar, escutar, entender sua necessidade, entender tá o que virando tá ouro. É ouro, cara. Por isso que os consultórios de psicologia estão lotados. Então mesmo. Por isso que os podcasts explodiram, porque também são meio isso, são assim, terapia. né? Por isso que as pessoas... O Brasil é um dos países que tem mais doença mental hoje em dia, transtorno mental, como transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, toque, etc. É mesmo, isso tá comprovado, assim, é por número mesmo. É por número. A gente tá mal. A gente tá muito mal de saúde mental e não estamos vendo isso. A gente é um dos primeiros países que consome ansiolítico. É mesmo? É, amigo. E isso também tem a sua interferência na resposta sexual. A gente sabe que algumas medicações podem interferir e você tem que ter calma para lidar com isso, porque você precisa daquela medicação. Aí você troca por uma que não interfere. Aí você fala, bom, aí ela melhora uma coisa, piora a outra. Então você tem que ter calma para fazer o ajuste, porque a medicação para um é diferente para outro. Aí você tem que ter uma parceria que tem que dar conta. Por exemplo, amigo, vamos lá. Ó lá, vamos colocar a história da sua ansiedade? Vamos lá. Eu tô aqui, gente, eu tô lixando a unha. Eu não paro de falar, né, Felipe? Você me interrompe. Vem. Vamos lá. Você teve uma crise depressiva, tá certo? Aí você tá tomando uma medicação antidepressiva que é boa pra você, resolveu a sua crise. Mas te afetou em algumas questões. Retarda o seu orgasmo. Você que já tinha uma latência ejaculatória longa, latência ejaculatória o que é? É do início da estimulação, seja ela qual for, masturbação, sexo oral, sexo anal, penetração vaginal. Para vontade de gozar é latência, é o seu tempo. É o tempo é o seu tempo médio, o seu tempo médio, tá certo? Maravilhoso, todo mundo tem um. Vamos dizer que você já tem uma latência boa, média para longa. 10, 15 minutos já tá. Já tá bom. Já tá super. É um bom número. E ainda por cima, você está tomando uma medicação que te retarda a latência. Vai demorar 25, 30, 40 minutos. Se você é uma pessoa ansiosa e que leve em consideração a sua parceria e que já é um homem mais desconstruído, sabendo que transar com penetração por 30 minutos pode deixar a gente com problema. Sim. Como é que sai do futebol? Como é que é? Quando a pessoa se machuca, contundida,
né? Você fala, uma contusão uma ali. Contusão, como é que tu vai para essa relação? E aí o que você precisa? De um espaço para uma fala, né? Que é poder se abrir, né? Amiga, olha só, não estou com problema aqui. E às vezes talvez eu tenha que terminar a nossa relação sexual me masturbando, porque fica mais fácil, porque eu já conheço o meu movimento. Mas é o mundo ideal, né? Você poder viver dessa maneira leve, né? De poder cuidar das tuas questões pessoais e se abrir para o teu parceiro sobre as tuas questões pessoais. Exatamente. E ser ouvido, né, pelo parceiro. Que vai dizer, não, tudo bem. Se demorar hoje pra gozar, não tem problema. Tô contigo, vamos nessa. Vamos nessa, beleza. Eu te masturbo, tipo, né? Então tá, vai, vou olhar pra tua cara aqui. Vou fazer um strip. E vou falar umas bobagens na tua orelha. Perfeito, Sabe assim, tipo, dá pra você explorar de outras maneiras e... Super. Claro. Super. Agora, como é que você faz isso? Gente, as pessoas... Olha só. Ai, meu Deus do céu. As pessoas não namoram. Se você não namora, você não treina frustração. Você não treina ideal, expectativa que eu botei em você, aguentar teus amigos, a tua mãe. Você não treina essas coisas. Então, quanto menos as pessoas namoram... Menos preparadas para o namoro elas estão. Nossa, aí você pegou profundo comigo. Entendeu? Ah, é? É. Ai, desculpa. Não, porque eu fiquei muito tempo solteiro, assim, e pra mim é sempre uma demanda. Uma demanda. Porque vai te afetar. Porque, e logo quando afeta, você já faz normalmente, ai, que saco essa porra. Não preciso disso, entendeu? Exatamente. Tipo assim, E de fato, você não precisa disso. Mas também, ao mesmo tempo, você precisa, né? Ter uma pessoa ali do seu lado. Não precisa, mas é interessante. Eu posso dizer que eu vivi os dois mundos e venho entendendo que é importante. Pronto. Assim. Então, sabe? assim, não vamos demonizar o namoro, o casamento, porque as pessoas gostam, é bom, tem seus conflitos, tem seus acordos. Hoje as pessoas são mais abertas. Tem gente que cada um mora numa casa, tem gente que é não monogâmica no relacionamento. Tem vários acordos possíveis, né? Não vamos demonizar a vida de solteiro, porque é maravilhosa também. Perfeito. Existe até um conceito que chama matrimania, mania de achar que a felicidade está no casamento. E existe um outro termo que chama singlism, que é assim, a possibilidade de você ser feliz tendo rede de apoio. Desde que você tenha boa rede de apoio, de amigos, e você seja... Essa sensação de solidão de pessoas que estão solteiras e que querem uma relação é muito menor. Legal, porque interessante. Porque você tem um monte de afeto no fato, entorno. Isso meio te preenche de uma boa maneira ali. Então, não precisa, né, aqui nem ali. Só que esse ajuste, ele só vai se dar se você se relacionar. Embora você possa não querer se relacionar e falar, não, eu sou essa pessoa que não gosta de relação, tô com preguiça mesmo, tá tudo bem, quero trabalhar. Beleza, tá tudo bem. Sim, né? Sim. Mas percebe que entre o céu e a terra existe... Fato. Você no mundo. Fato. E você no mundo, você não é uma pessoa que sai por aí fazendo só o que quer, porque senão você vai entrar na questão da perversidade, que também não vai funcionar, porque a gente não aguenta mais de violência. Até aqui, a gente tá aqui de violência, cara. Pelo amor de Deus, as pessoas, né... Então, não dá também. Não, a gente tem visto muitas cenas, não sei se é porque hoje em dia tem mais câmeras e tal, mas muitas cenas envolvendo questões sexuais, assim, em locais públicos, muitas vezes. Você acha que os vídeos mexem muito com a cabeça? Muito. Eu acho que perturba a galera, assim? Você viu, a gente falou brincando do cara do Uber, mas você viu de ontem do Uber? Não. Ontem ou antes de ontem, que o motorista de Uber ele inseriu no ânus o câmbio do carro. Teve que chamar o SAMU, etc, etc. O que me chama a atenção nessa questão? Né? Me chama a questão se não há um transtorno mental aí associado, e aí eu não estou falando de loucura, tá, gente? Eu estou falando de transtorno mental desses habituais, aí, ansiedade, uma coisa que o cara não está aguentando, está transbordando, ele não dá conta. Você veja que o desejo, ele não dá conta do desejo. Sim. Né? Ele vai para lá, ele perde a percepção do entorno. Do entorno, né? É verdade. Ele se vulnerabiliza, ele coloca ele próprio numa situação de machucar, de emergência, sabe? Ele tá ali trabalhando. Então, assim, tem uma questão nessa pessoa, uma questão que precisa ser acolhida. E aí, viraliza o vídeo, uma exposição e do inferno. Nossa. Aí os comentários são péssimos. Aí as sim, pessoas já olham esse cara aí como, sabe, um perverso maluco. Que não Mas há uma linha tênue aí, então, entre aquele vídeo que você vê ali, uma situação do Uber, uma situação, sei lá, tô falando uma coisa mais pública ali e tal, metrô, não sei o quê,
que tem uma linha tênue entre, nossa, isso é, uau, excitante, não sei o quê, barra, isso aqui pode se transformar num caso de assédio, às vezes num caso de... Total, é uma linha super tênue. Como diferenciar? Porque os vídeos estão lá, estão bombando. Não, public. Ah, então é public. Aí você cai no public e Aí a gente vai para uma outra discussão, que é a discussão ética da sexualidade nos meios tecnológicos. É muito complexa. É muito complexa, porque não tem esse filtro. Não existe esse filtro. Tá tudo, tem que ser você o filtro no fim, né? É você o filtro, é você fazendo um processo educativo nas escolas falando sobre isso, né? Outro dia eu estava lá na escola e eles me perguntaram um pouco sobre pornografia e eu falei claramente, falei, gente, olha só, eu que estudo esse troço aqui, que tenho filho, adolescente, que sou uma pessoa... Eu não vou dizer que vocês vão assistir. Não adianta eu chegar e falar assim, ai, gente, não pode ver pornografia. Claro. Eu vou problematizar a pornografia junto com vocês. Olha só, tem uma pornografia que é péssima, porque tem abuso sexual, tem uma violência contra a mulher, então tem essa coisa da agressividade, homem, né? Tem uma coisa do padrão estético, que tem o tamanho do pinto do cara que não é o seu. Tem razão. Tem um monte de coisa aqui que pode te complicar, né? Que não é legal. E tem uma outra pornografia, que é uma pornografia mais feminista, que tem até muitas feministas acham que não, pornografia zero. Então tem essa discussão, tá? Mas, e tem uma terceira coisa, gatos, que é o seguinte, aqui é processo educativo, é assim. Sabe o que eu sugiro? Que quando vocês forem se estimular, não usem sempre a pornografia. Perfeito. Busquem um pouco a própria memória erótica, e criatividade. Vá construindo a sua memória erótica. Porque a gente também tem observado que a dependência da pornografia tem atrapalhado a atividade sexual de muitas pessoas. Porque quando chega na hora H, não é que a pessoa não sabe o que fazer, não é isso, mas assim, você imagina um cara, vou usar a figura do homem, né? Você imagina um homem se masturbando. Ele, 3 anos se masturbando com pornografia, sem interação sexual com ninguém. O que pode acontecer? Quando chega naquela relação, ele sabe se masturbar de um jeito que nenhum canal vaginal, nenhum ânus, nenhuma movimentação do outro funciona. Perfeito. É o jeito, é a pressão, é no seu... Perfeito. Além do que, ele escolhe os temas. Claro. E o tema que era bom agora já não é mais, porque isso também, a dependência de pornografia também já mostra pra gente. O cara começa numa fantasia básica, homenagem, fantasia básica, threesome, fantasia básica. Aí começa. Aí ele já viu 300 daqueles. Aí ele começa a... Foursome. Daqui a pouco, ele tá assistindo um filme com animais e ele é o cara que acha que sexo com animais não é para acontecer por causa da preservação, né? Mas ele tá assistindo. Aí o cara fala, fudeu. Tô gostando, gostei. O que eu faço? Porque ele já tá dependente e a gente sabe que a dependência é que nem dependência de E esses drogas. são processos muito silenciosos, né? Porque ninguém conta pra ninguém o tipo de vídeo que o cara vê, não vai tipo... dizer. Lógico. Então o perigo mora justamente aí, né? O perigo mora aí. E tem muita gente hoje em dia falando na internet, a pornografia está acabando com a tua vida, assim, Exatamente. Né? Tipo... Então eu digo olha, gente, não façam uso sempre. Tô falando aqui como um profissional que não façam, tá? Tentem estimular o seu próprio erotismo, as suas imagens que você já viveu. Não fica preso no Isso vídeo. pode afetar teu lado social também, não pode? Parar de sair, parar de, né? Se isolar dos amigos. O dependente... Imagina um homem, por exemplo... Gente, tem mulher também que é dependente. As mulheres também estão acessando mais pornografia hoje, também estatisticamente. Tem mulheres dependentes de pornografia. Mas, assim, o que acontece com um dependente que mora com família? Tem que fazer tudo muito... Então, aí ele começa a não sair mais. Então, vamos na casa. Não, vão vocês. Eu vou ficar aqui trabalhando. Perfeito. Porque ele precisa criar um espaço, porque aquela ansiedade dele está enorme e ele precisa dar um jeito de poder. É que nem abstinência de drogas. Já tá meio agressivo, porque não conseguiu ver, igual. Não sei o que, é igual. Então ele começa a ter um prejuízo na vida social, Perfeito. de casal, Perfeito. Profissional. Entende? E você acha que entra... Eu acho que entra muito no lugar de problemas de droga mesmo, assim. Problemas atuais, problemas modernos. E a pornografia precisa ser olhada, sim, em alguns momentos, como, talvez isso aqui possa estar me trazendo um problema. Agora eu vou trazer uma problematização adulta. Espero que todos os nossos ouvintes não sejam adultos. Não, são todos aqui adultos. São todos adultos, reflexivos. Não adúlteros, adultos. Exato. O que você oferece de alternativa
para os adolescentes que estão iniciando a vida sexual sobre entendimento de prazer? Zero. Zero, né? O que você oferece para eles? Então, o que a gente tem à disposição? Pornografia. É verdade. Pornografia e os aplicativos, não tem outra... Não tem outra coisa. Não tem. Então, quem é que chega para esses caras, para essas meninas e fala, gente, ó, vou explicar para vocês como é que funciona a resposta sexual, ó, assim, 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 o que é um orgasmo, ó, a vulva é assim, o clitóris é assim, ó, isso aqui é o pênis, ó, se você fizer assim, assim, assim. Quem que fala? Só lembrei, Serginho Groisman, lembrei agora de quando... Não, é que você falou e eu fiquei aqui tentando puxar. E realmente, quando eu era moleque, o único lugar que eu ouvi alguém falar um pouquinho mais, assim, era num... Porque o que eu tô pensando aqui precisa pegar esse tema e colocar nos lugares onde os jovens se interessam. É claro, porque senão eles vão só ter a pornografia como referência. Perfeito. E mesmo esses de férias com ex aí também não colaboram muito pra esse debate, assim, no fim das contas. Pois é. Porque o streaming poderia ajudar a abrir esse debate também, conversas com sexólogas e... Acho que já tem uma série ou outra que debata isso, né? Tem algumas legais... Fundamentos do Prazer, por exemplo, tem algumas que falam sobre a questão feminina, tem documentários interessantes, tem uma, gente, que é o Quarto do Sexo, você já viu? Não. É maravilhosa. Quarto do Sexo? O Quarto do Sexo. O que é uma série? É uma série. Vou Ela acho assistir. que já tem 2 temporadas, eu tenho a impressão, que é uma mulher, que é uma sexo... Ela é uma arquiteta, desculpa, é uma senhora arquiteta, que ela tem um mestre de obra junto com ela, e os casais chamam para ela criar um quarto do sexo. Maravilha. E aí quando ela vai conversando com o casal para conhecer, para saber o que eles querem, aí vai vindo tudo que a gente tá falando. Ai, a mesmice no casamento. Ai. Aí tem um que ela Puta, que legal. tem um que ela faz pra uma galera que mora junto, são 7 pessoas. É meio um reality. É tipo, um reality. Faça aquele transforma em minha casa, assim, só mas... que é do sexo. Tem um que é pra 7 pessoas que transam. Mentira, sério mesmo? Maravilhoso. E aí ela faz... Então comunidade. E ela é muito divertida, bem humorada. Então, só que aí... E ela traz pensamentos e cores. Exatamente, é muito legal. Muito interessante. Então, talvez essa seja uma linha de isso, assim, se a conteúdo, gente não também trouxer questões sobre tudo isso que a gente está conversando, né? Outro dia meu filho... Vou falar baixo. Ele falou uma coisa tão interessante, assim, ele está descobrindo agora o prazer, né, de beijar e tal, não sei o quê. Outro dia ele falou, nossa, mãe, eu beijei uma menina mais velha. Ai, mãe, ela beija tão gostoso, ela vira a cabeça assim, faz um carinho aqui no cucuruco. Ai, eu achei tão bonitinho, achei a coisa mais fofa do Claro, planeta. né? Você também tem esse teste... Em loco. Social em loco, aí, né? Outro dia ele falou assim pra mim, mãe, tô com um problema aqui. Eu falei, qual é o problema? Ele falou assim, como é que eu faço pra passar a mão na bunda de uma menina quando eu estiver nessa interação, sem ser agressivo ou consentimento? Eu falei, nossa, filho, vamos pensar sobre isso, porque realmente... Tá aí uma questão. Tá aí uma questão pra gente pensar, porque você tem razão, não dá pra passar sem o outro consentir. Mas eu não sei o que te responder. Pode virar um negócio muito burocrático. Posso passar, né? Opa, eu trouxe aqui um termo pra você assinar. Pra você assinar. Então, como é que a gente faz para que seja algo que venha do seu desejo, porque ele é legitimado? Então, para com essa história de, exames querem, daí, qual é o problema? Ponto. E o que você quer, minha filha? Perfeito. O que você gosta? Você também quer passar? A bunda dos homens também é gostosa. Perfeito. Claro, é preciso entender que há o desejo aqui, mas pode, não pode. Como é que você pode fazer de um jeito que não seja invasivo, ou então de uma maneira delicada, vai devagar, vai descendo devagar, e entendendo a linguagem corporal e... Se disser não insista, para na hora. Perfeito. Aqui, filho, eu tenho a resposta. Aqui a resposta para você não. Não acabou. Agora, expresse o seu desejo com calma. E vá sentindo como a pessoa vai reagir ao seu desejo. Porque não é sobre você não manifestar mais os seus desejos. É sobre você ter cuidado ao manifestá-los. Fala alguma coisa entendimento gostosa, com o outro. Do tipo, nossa, que delícia, que eu tava com muita vontade de fazer. Exato. Tão redondinha. Sei lá, qualquer coisa assim, né? Não precisa ser tão burocrático. Sim. Mas olha que bonito, né? O fato dele questionar, já há um entendimento do desejo, há um entendimento de uma masculinidade que precisa ser questionada, e há uma busca por uma solução interessante. Isso já pra mim, falou, tá rolando aqui, ó, tô 13 anos, né? Tô conseguindo ajudar. Exatamente. Tô conseguindo fazer uma nova linguagem. Coisa que na minha época dos 13, não tinha, né? Não, era a banheira do Gugu, pô.
Pois é. Era nervoso também. Nervoso, né? O negócio era nervoso. Mas, ó, vamos trazer aqui a Blue 3 Investimentos, que está aqui com a gente, a nossa parceira do Sistema Solari, porque hoje a gente está recebendo aqui a Ana Canosa, falando um pouquinho sobre sexo, sexoterapia. Mas, Ana, o sexo é um negócio também, né? Inclusive, a gente falou muito sobre as mudanças pandêmicas com relação ao sexo. O OnlyFans explodiu. Nossa, super, né? Como você enxerga o mercado do sexo, assim, sex toys, o OnlyFans? Há um mercado? Quais são os riscos e os lados positivos assim, desse mercado? Claro, né? Que tem ajudado muito. Por quê? Porque quando a gente pensa a saúde sexual de modo geral, você vai ter desde suplementação para mulheres na menopausa, por exemplo, sabe? Agora tem um mercado, né? Nós mulheres na menopausa. De hormônios né? Ou de suplementação. Então tem toda uma questão de saúde sexual que é muito boa. Saúde mesmo, né? De esse movimento que eles chamam de a mulher olhar para sexual health ou alguma não é sexual health, é um outro nome, mas enfim, que é essa coisa de você produzir produtos para a genitália feminina. Então, desde hidratantes e não sei o que, lubrificantes e tal, né? Que antes tinham poucos, assim. Tinham poucos e não eram falados, né? Então, tira a sexualidade feminina dessa obscurização, perfeito, né? Perfeito. Tipo, não pode falar do avô. Pelo contrário. Claro. Você tem pessoas que estão produzindo materiais didáticos, então, clitóris em 3D, vulvas, que é muito legal. Você tem OnlyFans, que, vamos dizer, dá um pouco mais de autonomia para eu produzir o conteúdo que eu quiser, monetizado. E monetiza bem, né? Monetiza bem, né? Dando um pouco para a plataforma, mas o resto sou eu que faço. Eu vejo quem eu quero vender, se não quero vender, etc. Então, dá liberdade para a pessoa escolher. O nômade digital, né? Assim, o caminho Exatamente. Então, tem o mercado de sex toys que está, bombando. Online, né? Compra online. Tudo. Que tinha um pouco a coisa da vergonha de visitar os lugares e tal, né? Hoje quase não tem nem mais sex shop aberto, né? Já tudo perdeu online a graça. Mesmo, antigamente era uma graça, gente. Era uma aventura, né? Era tipo aquela na locadora que tinha a sessão dos filmes, que também era uma aventura entrar lá, sabe? Então, que nem meu filho, que outro dia os amigos tinha um sex shop aqui na frente de uma escola, perto da escola dele. Aí os amigos estavam todos assim, gente, vamos lá. Aí o outro falou assim, não pode entrar. Não pode nem entrar, 18 anos. Aí o Theo chega assim, o que vocês estão falando? Não, shop. Ai, gente, vamos lá em casa. Minha mãe tem tudo lá em casa. Porque na minha casa é assim, né? Quando chega uma caixa, ou é livro ou é vibrador, que eu ganho. Então, assim... Maravilhoso. Não, e deve ser engraçado pra ele ver alguns debates em volta assim, e falar, esse debate eu já tirei de letra, já, esse aqui. Pelo amor de Deus, não enche o saco. Mas você chegou a ter já algum caso de alguém de OnlyFans? Já ouviu alguma coisa que o OnlyFans não rolou legal pra aquela pessoa? Trouxe algo negativo pra aquela pessoa? Porque todo mundo trabalha muito no... é só fazer, bota lá as fotos Porque tem a história dos haters, tem a história dos stalkers, né? O cara que te monetiza, que paga lá o seu conteúdo por mês, começa a te exigir coisas. Isso a gente escuta muito. Ele começa a exigir, não, mas você fez assim, agora que você faça assim. Tô pagando. Não, tô pagando. Então, toda vez que você entra nesta relação de tô pagando, você começa a se sentir pressionado para entregar um negócio que o outro acha que pode exigir. Total. Então, toda relação comercial é isso. Então, não se esqueçam disso. Então, tem essa coisa de você se sentir obrigado a fazer. Essa exigência, né? São coisas muito interessantes, ambivalentes, né? Você, de um lado, desconstrói padrões estéticos, então a gente tem agora, né, essa ideia de, as pessoas vão parar com o etarismo, a beleza pode estar em todos os corpos. Perfeito. Vamos falar sobre gordofobia, né, a sensualidade, então, de um lado. E do outro, as pessoas se prenderem também nos corpos para poderem performar no Instagram, etc. Até, é louco, assim, outro dia a gente estava no sexoterapia, tinha uma moça que falava, ela escrevia, o conteúdo dela era para solteiros. Tá. Crushes e tal. Então, ela tinha lá
300 mil seguidores. Todos solteiros, não sei o quê. Ela começou a namorar. Mudou ela tudo. Falou, fudeu. Mudou tudo. Ela falou, fudeu. Caraca, é verdade, eu vou né? fazer? Porque, afinal de contas, não é só o Instagram meramente divertidinho que eu paro. Não, ela ganha dinheiro com aquilo. Não, e muita gente ouve ela a partir desse lugar do solteiro, né? A outra que tá no movimento corpo, eu sou sobrepeso mesmo, tô linda, blá, aí começa ela a emagrecer e ir para um padrão mais magro. Ela tem que se explicar. Tem. E aí, as pessoas que são muito cruéis vão dizer, puta que pariu, como assim? Você tá fazendo regime? Então você se entregou. Sua falsa. É um perigo, Esquece que ali do outro lado tem uma pessoa no seu processo. Que pode mudar de opinião. Que pode mudar de visão. Hoje, e o povo, né, é muito rápido esse negócio. Twitter é um ódio que tá ali. Né? Então, assim... Olha que complexo que são os nossos mundos, os nossos tempos. Os momentos, né? O momento atual que a gente vive, assim. Mas pra gente resumir, você acha que a gente tá num momento de hipersexualização, assim? Do ponto de vista de imagem e de fala, sim. Sim, né? Nesse sentido. Mas do ponto de vista individual das pessoas, eu acho que as pessoas estão se abrindo para possibilidades, acho que as pessoas estão se experimentando, acho que as pessoas estão refletindo mais, o que eu acho sempre muito legal. Eu acho que o caminho lá na frente vai ser legal. Acho que mais para frente a gente vai... né? Porque agora a nossa temporada de sexoterapia, até eu convido aos seus ouvintes escutarem, é justamente sobre isso. A gente teve a desconstrução, desconstruir amor romântico, desconstruir monogamia, desconstruir masculinidade hegemônica, desconstruir... Só que virou também um troço... Agora a gente... Para. Tem razão. Vamos falar sobre amor romântico. Vamos equilibrar agora as coisas, né? Pode ser legal, hein, também. A monogamia também tem suas questões. Menos, gente. Vamos falar sobre... Calma. A Ana é necessária para todo. Pro Léo também, que o Léo separou, tá aí na vida, na vida da. Gente, o Léo é depois um de quantos... negro. Exato. De olhos... oriental. Que coisa bonita, Léo. É que ele tava de máscara. É o nosso japonego, né? Que a gente... Japonego. É o nosso Léozito. Maravilhoso. 50-50. Mesmo. Que bonito, ficou bonito. Brasil. Bem lindo. Essa é a mistura do Brasil com o Japão. Ô, Léo, quanto tempo você ficou casado? 17 anos. Bastante, né? Eu tô há 20. E como é que você tá, Léo? Quer um abraço? Ele tá brilhando. Ele tá brilhando. Que bom. Você se viu nessa conversa em algumas coisas? Muito. Muita coisa. Em fases. Né? E a fase isso. Que tô agora de calmaria. De tentar, tipo assim, vamos ver aqui o que é bom pra mim. Se enxergar. Porque a gente fica muito bagunçado, fica tudo muito bagunçado, sabe? Não sabe se é relacionamento, se não é. Porque tem muito isso das coisas não, casamento é furada, virou tudo umas coisas muito, né? E a gente tem que tomar cuidado pra não entrar nessa de... Tem uma frase do Paulo Gaudenzi, falecido, que eu adoro, que ele fala o seguinte: o autoconhecimento é libertador, mas sempre uma má notícia. Porque quando você se conhece, você percebe as suas coisas, né? Exato. Não é o outro, não é projetar no outro. O outro filho da puta, não, sou eu. O que eu faço com tudo isso? Não, e tudo envolve um esforço, né? Nas relações, tudo envolve um esforço ali, porque realmente é sobre mim, então eu preciso me esforçar pra não ser também tão taxativo com as pessoas, assim, e achar que a gente tem tanta certeza das coisas. Que a gente não tem que... A gente é miserável. Eu entrei nessa conversa pensando e tô saindo pensando de maneira diferente. A gente tem a nossa porção miserável. Né? Exato. Só que a gente precisa olhar pra ela. Exatamente. E entender e aceitar ela e tentar melhorar, né? É isso. E o sexo pode ser uma boa mão sobre isso. Não, a sexoterapia... Uma ferramenta interessantíssima. Por isso que quando eu falo, gente, educação sexual no Brasil precisa falar sobre isso. Porque é uma via interessantíssima de reflexão sobre o seu conhecimento. Porque não é porque você tá indo na sexoterapia que você... Nem sei se chama assim.
Não, chama terapia, né? É terapia sexual. Mas não é porque você vai na terapia sexual que você só vai falar de sexo. A gente se conhece muito no processo. É interessante. O desejo te ajuda a se conhecer muito, assim, isso eu aprendi em 2017 com Ana e indico para todos os casais, amigos que estão em crise, ou às vezes nem precisa estar em crise. Não precisa chegar na Mas crise. a Ana, né, e a sexóloga ajuda você a ter uma visão muito mais esclarecedora sobre os casais. Obrigado, tá? De nada, querido. Foi um prazer enorme. Ana Canosa aqui conosco foi com mais prazer, uma vez. Foi com prazer. Satisfação. E foi 1 hora, ó. Foi longo. Foi bom. Quem quiser acompanhar, então, as redes de Ana Canosa, @AnaCanosa no Instagram, que lá tem conteúdos muito legais, textos ótimos, que às vezes você tá lá no dia a dia, na banalidade aqui das redes, assim, vendo futebol, não sei o que, de repente, pum, vem um textão da Ana, assim. É isso. Casamento não é não sei o que, você, opa! E O Sexoterapia, Perfeito. que é o podcast, que tá nos agregadores de podcast. A minha coluna na UOL, Universa, Isso. 2 semanas, tá lá. E eu tô na Rádio CBN também. Mentira. Quinta-feira à noite, chama CBN para Maiores. Eu adoro, é muito Que divertido, nome ótimo. é maravilhoso. É no programa da Tânia Morales, o CBN Noite Total, toda quinta-feira, 10h30. Que é um tipo ao de vivo, conteúdo ótimo. que é muito legal. Que a gente puxa aí ali a Penélope, o ponto P, né, esses tipos de conteúdo de falar de sexo mais abertamente. Muito meio de ouvinte. Animal. Então é muito legal. Muito legal. Então acompanhem CBN para Maiores, tá É bom? isso. Pessoal, obrigado, sistemáticos e sistemáticas que colaram aqui com a gente. Semana que vem nós estamos de volta. Beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço. Tchau.